Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando. Essa é a nossa primeira aulinha da disciplina de Cálculo 3, tá legal? A gente vai falar sobre curvas parametrizadas, eu vou dar algumas definições básicas e vou fazer alguns exemplos iniciais também, tudo certo? Essa aula era para eu ter disponibilizado no último sábado, né? Mas aí não estava muito bem, acabei atrasando um pouco, estou mandando ela para vocês agora, tá? E veja bem, eu vou tentar gravar o conteúdo dessas aulas, assim, tipo, fazer aulas mais curtas e dividir o conteúdo para fazer mais aulas, assim, aulas menores para ver se fica menos cansativo, tá bom? Vai ser uma estratégia e aí vocês vão me dando o feedback do que vocês estão achando, tá? Eu vou usar esse modelo aqui de usar o tablet para escrever aqui, tá legal? Como se fosse uma lousa, tá bom? E vocês vão escutando a minha voz e aí, tipo, eu vou tentando explicar o conteúdo para vocês, tá legal? As aulas que forem gravadas vão ser nesse modelo, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, ó. Vamos relembrar rapidamente lá das duas disciplinas de cálculo 1 e 2, tá legal? Então vamos colocar aqui, ó. Lá no cálculo 1 e no cálculo 2, que foram as duas primeiras disciplinas de cálculo, o que a gente viu, pessoal? A gente trabalhou com funções de uma variável, tá bom? Então eu tinha uma função f, certo? Essa função f, ela era definida num conjunto da reta, que eu vou chamar de i, aqui no intervalo da reta, e essa função, ela assumia valores reais. Tipo, então lá no cálculo 1 e no cálculo 2, a gente trabalhou com as funções reais de uma variável, tudo certo? Então veja, aqui normalmente no conjunto de saída, no domínio, a gente tinha a variável x e a gente levava essa variável num outro valor y, esse valor y a gente chamava ele de f de x, tá legal? Então o que eu estou querendo comentar com vocês aqui é o seguinte, ó, para uma função lá do cálculo 1, eu tinha uma variável na saída, que era no caso esse x, e eu tinha uma variável na chegada, que é no caso o que a gente chamava de y. Em geral era isso, né? Às vezes a letra podia mudar, mas em geral era isso. Cadê minha outra cor? É essa aqui. Tudo bem, pessoal? Então, lá no cálculo 1, a gente trabalhava com essas funções que a gente chama de funções reais de uma variável. Eu vou colocar assim, função real de uma variável, certo? Aí o que a gente aprendeu a fazer com essas funções, basicamente? Basicamente, a gente aprendeu a calcular a derivada dessas funções. Opa! Que a gente chamava assim de f' de x, ou a gente chamava assim de df dx, certo? E o que era essa derivada? Essa derivada ela tinha a ver com a taxa de variação da função. Então a derivada ela representa a taxa de variação instantânea da função. Deixa eu escrever aqui na frente. Uma taxa de variação instantânea, certo? Isso lá no cálculo 1. A gente aprendeu a calcular a derivada. Aí viu que isso aqui serve para a gente calcular máximo e mínimo das funções, né? Serve para a gente ajuda a traçar os gráficos, ver onde a função cresce, onde a função decresce. Tem toda uma aplicação da derivada, certo? E lá no cálculo 2, a gente aprendeu a calcular as integrais. Que era uma coisa que a gente denotava assim, ó, integral de f de x dx, por exemplo, se fosse uma integral definida que ia ter um intervalo, tá legal? E aí a integral também tem as aplicações dela, certo? A gente usou para calcular áreas, né? A gente viu o teorema fundamental do cálculo, usou para calcular volumes, etc e tal, certo? Muito bem, pessoal. O que a gente faz na disciplina, no cálculo 3, agora essa disciplina que a gente vai começar? No cálculo 3, a gente vai trabalhar com funções, tudo bem, reais, mas a gente vai permitir que a gente tenha mais variáveis aqui no conjunto de saída, certo? Aqui no conjunto, no domínio,
ou mais variáveis no conjunto de chegada, tá legal? Então a gente vai permitir que eu trabalhe com funções reais que elas tenham mais de uma variável, que são funções de várias variáveis, tá? Então, se eu pudesse escrever aqui para vocês, ó, o que é o cálculo 3, vou usar outra cor aqui, ó. O cálculo 3, no caso, tá? O que a gente vê basicamente no curso de cálculo 3, nessa disciplina? O cálculo 3, ele é o quê? Ele é o cálculo... diferencial para funções de várias variáveis, certo? Quando eu digo aqui diferencial, meus queridos, o que eu estou querendo dizer? Diferencial é que tem a ver com derivadas, tá bom? Então, o cálculo 3, essa disciplina que a gente vai começar a fazer, ele é o curso de cálculo de derivadas, só que ele é para funções que tem mais de uma variável, tá? Isso é basicamente o que a gente vai fazer. O que a gente vai aprender de importante aqui no cálculo 3? A gente vai aprender no cálculo 3 um conceito fundamental que é chamado de derivada parcial. E na parte de curvas, tá? A derivada parcial a gente vai denotar assim, ó. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Ou na parte de curvas, que é essa parte que eu vou começar a falar, a gente vai falar do conceito de derivada para curvas, que a gente chama de vetor tangente ou vetor velocidade, tá legal? Isso aqui vai ficar mais claro nas próximas aulas. Certo? Que a gente vai chamar de alfa-linha, de T, assim, né? Deixa eu escrever bonitinho aqui. Começando a ficar com pressa. A letra começa bem, pessoal, depois ela vai piorando, tá? Mas tudo isso aqui, gente, eu vou falar com calma, tá? Mas guardem isso, que o cálculo 3 ele é o cálculo diferencial para funções de várias variáveis. Estou comentando isso aqui só para vocês entenderem onde que a gente está se situando, né? Tipo, que nem falava minha avó lá anterior, onde que a gente está amarrando o nosso burro, certo? Vamos lá, ó. Então, vamos começar falando das curvas, tá legal? Eu vou começar aqui com a definição do que é uma curva parametrizada, tá? Definição. Então, definição. Então, uma curva parametrizada é uma função definida num intervalo eu vou chamar de I, tá legal? Intervalo da reta, certo? Então vou colocar I contido em R, né? Com valores em R2, eu vou colocar aqui ou R3, tá? Eu já vou explicar. Então vou colocar aqui ponto. Deixa eu colocar aqui esse com valores, gente, deixa eu trocar por assumindo para ficar mais claro, tá? Perdão, ó, vou só colocar aqui A assumindo, porque dá mais a ideia de imagem, né? Então estou dizendo que uma curva parametrizada é uma função, tudo bem? Uma curva parametrizada é uma função, né? Cujo domínio, ou seja, ela está definida num intervalo I da reta, certo? Assumindo valores em R2 ou R3, no plano ou no espaço. Então deixa eu escrever aqui de uma maneira
mais sintetizada, vamos colocar assim, ó. Ou seja, o que é tal da curva parametrizada? A curva parametrizada, ela vai ser uma função que eu vou chamar assim, ó, alfa, tudo bem? Definida nesse intervalo I, cujo domínio é o intervalo I, assumindo valores em R2 no plano. Eu vou colocar aqui na frente assim, ó, ou R3, que pode ser também, certo? Para cada valor T que está aqui no intervalo I, a gente vai ter um valor correspondente alfa de T, certo? A gente já vai comentar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então, ó, voltando nesse começo aqui que eu estava falando, ó, lembra que eu falei aqui que quando a gente está trabalhando com... Eita, nossa senhora, tem cor pra caramba aqui. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, estava lá no cálculo 1, oh, não mudou minha cor. Quando a gente estava lá no cálculo 1, o que a gente estava fazendo? A gente estava trabalhando com uma função que era definida aqui, ó, em R, e ela o que? Assumia valor em R também. Então, o que eu estou mudando nesse primeiro momento, que é o caso das curvas parametrizadas? Ó, eu estou mantendo aqui no conjunto de saída, nesse intervalo, a dimensão 1, certo? Que é um intervalo da reta. E aqui, ó, eu estou flexibilizando na imagem, no contradomínio, deixando ele ser o plano ou o espaço, ou seja, a dimensão do contradomínio está sendo 2 ou 3, certo? Então a gente está, nesse caso das curvas, a gente está mantendo o jeito que era antes no domínio e está aumentando a dimensão do conjunto de chegada, no caso que é o contradomínio, tá? Então uma função, ó, uma curva nada mais é do que isso, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Então eu vou fazer um tipo de diagraminha, ó, para a gente tentar entender melhor. Então eu vou tentar fazer aqui, ó, um pedacinho da reta real, certo? Aí eu vou ter a curva, ó. Na verdade eu estou fazendo só um símbolo, né, para representar a função que define a curva. Eu vou pegar aqui no caso uma curva plana, eu vou fazer um R2 aqui, tá? Pessoal, ó, eu vou ter mania de ficar apagando as coisas, tá? Que eu sou meio perfeccionista, vocês não ligam não, tá? É um pouquinho de toque que eu tenho. Então vamos pegar uma cor diferente aqui, um azul, ó. Então veja, aqui eu vou colocar um intervalinho AB. Eu vou até frisar aqui, vou tentar passar por cima aqui, deixar ele mais grossinho, ó. Então eu tenho esse intervalozinho da reta AB, tá bom? Esse cara então é o meu intervalo I, tudo bem? Aí o que a curva está fazendo? A curva é uma função que pega aqui nesse intervalo todos esses parâmetros T, ou seja, tem um monte de números entre A e B, certo? E aí vai fazer alguma coisa com esses números, ou seja, a função vai alterar esses números, né? E vai levar para onde? No caso do meu desenho aqui, está levando para uma curva no plano. Então eu vou fazer qualquer curva aqui, eu vou fazer tipo um lacinho, tá? Como se fosse assim, ó. Então eu vou colocar aqui um ponto Pzão, que é o ponto inicial, e um ponto Qzão, como se a curva tivesse feito isso aqui, ó. Tá vendo? Tivesse feito esse lacinho. Então o que está acontecendo? Ó, nesse caso, o intervalo AB, que é o intervalo I, no caso eu estou imaginando que é um intervalo fechado aqui, ele foi levado pela curva alfa em alguma coisa que está no plano, lá no R2, e essa coisa ela tem o formato de um laço, tá legal? Como eu desenhei aí, ó, tipo um laço. O ponto P, que é o alfa calculado em A, ele é um ponto que eu vou chamar aqui de ponto inicial da curva. Deixa eu escrever bonitinho aqui. E o ponto Q, que no caso é a imagem do B, né, do Bzinho, que é o último ponto aqui, tá vendo? Ó? Então o P, ele é o quê? Ele é a imagem do A, tá legal? Ou seja, esse ponto A, quando você começa a traçar a curva, o que está acontecendo?
Você começa desse ponto P aqui. Aí você vai passando pelo intervalo todo, o laço vai se formando e termina com o alfa de B, que é o ponto que eu estou chamando de Q. Então o ponto Q seria o que eu chamo de ponto final da curva, tá? Então, pessoal, a ideia de uma curva parametrizada, desse negócio aqui que a gente está aprendendo, de uma curva parametrizada, é que você pega o quê? Que você faz um desenho, tá legal? No papel ou um desenho no espaço. Vamos pensar a princípio, no caso do R2, numa curva plana, tá? E que esse parâmetro aqui, esse parâmetro T, ele funciona, e por isso que a gente usa essa letra, como se fosse um parâmetro de tempo, a princípio, certo? E eu já vou começar a falar disso porque a parte da interpretação física vai ser bem importante nesse conteúdo de curvas, assim, tá? A gente vai fazer bastante associação com movimento de partículas, então já começamos a pensar por aí. Então é como se eu tivesse aqui uma partícula no plano, essa partícula está descrevendo uma trajetória, essa trajetória ela tem o formato da curva, tá legal? E o t é um parâmetro, tudo bem que a gente pode interpretar como tempo, né? No caso aqui, como o intervalo que eu fiz é um intervalo fechado, você tem um ponto inicial e um ponto final, que é o ponto PQ, tá legal? E aí você tem um traçado unidimensional, porque o parâmetro t ele mora num espaço unidimensional, que é no caso o R, é o intervalo da reta, tá legal? Então isso aqui, pessoal, é só a ideia de como é que a gente faz, do que é uma curva parametrizada, ou seja, uma função que está pegando uma variável e está levando, certo, no plano ou no espaço. Joinha? Bom, ainda com essa ideia em mente, vamos pensar aqui, ó. Imagina que nesse instante t que eu escrevi aqui, ó, vou mudar minha letra de novo aqui, minha cor. Pegar um verde mais escuro aqui, ó. Imagina que nesse instante t, aqui, tudo bem? Eu esteja, sei lá, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, da curva. Deu para ver aqui, ó, que eu coloquei um pontinho aqui? Esse cara aqui, ó, esse alfa de t, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma coordenada x e ele vai ter uma coordenada, tentei fazer aqui, ficou meio espremidinho, uma coordenada y, certo? Então veja, ó, a cada instante t, a função, a curva, ela vai pegar esse parâmetro t e vai levar num ponto alfa de t, que nesse meu desenho é um ponto aqui do plano, tudo bem? Só que veja, esse cara aqui, ele não está no plano, esse ponto alfa de t. Se ele está no plano, ele tem o quê? Ele tem uma coordenada x e ele tem uma coordenada y, certo? Que eu tentei desenhar aqui no desenho. Só que o x, ele é o quê? Ele é um x que depende de t, porque veja, à medida que o t avança, se você pegar um t aqui um pouquinho mais para frente, o ponto ele vai vir aqui um pouquinho mais para frente, tudo bem? Vai ter um movimentozinho aqui, ó, vamos pensar desse jeito, certo? Quando o t for caminhando. E a mesma coisa acontece com a coordenada y, ou seja, a coordenada x e a coordenada y, elas mudam à medida que o t muda, certo? Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que a curva parametrizada, no caso que assume valores em R2, ela é dada por duas funções, uma em cada coordenada. Tudo bem? Então eu vou ter essa primeira função aqui, x de t, e uma outra função, y de t, que são duas funções que a gente chama de funções coordenadas da curva, certo? E essas funções coordenadas é baseado nessas funções e que a gente vai fazer todas as continhas quando for trabalhar com as curvas parametrizadas, tá? Então, vamos esclarecer aqui, ó. Então vou colocar como observação. Quando a curva alfa, tudo bem? Vamos colocar assim, ó, alfa, definida no intervalo da reta, certo? Ó, I contido em R, assumindo valores em R2, esse tipo de curva, deixa eu fazer um R mais bonitinho aqui que ficou meio baixinho, R2, isso. Então eu tenho uma curva alfa que está pegando
um parâmetro t e está levando num ponto do plano, tá? Esse tipo de curva a gente vai chamar de curva, curva plana, certo? Curva plana, que é como essa do exemplo que eu fiz aqui, ó. Eu tenho uma variável que eu estou vendo como tempo e eu estou levando lá na curva, tudo bem? Pela curva em um ponto do plano. Então esse tipo de curva, obviamente a gente vai chamar de curva plana, tá? A curva plana, como que ela vai ser dada? A curva plana, ela vai ser dada por duas funções coordenadas. Então eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever alfa de t é igual a x de t, eu vou colocar aqui, ó, y de t, joia? Isso então é uma curva plana. E no caso de uma curva, agora eu vou pegar uma outra curva, eu vou usar a mesma letra, tá? Vou usar alfa também. Aí eu tenho uma curva que está pegando um ponto que está no intervalo I da reta, e agora ela está levando no espaço, no R3, tá legal? Agora, quando isso aqui acontece, eu chamo essa curva de curva espacial. Tudo bem? Por quê? Porque agora eu pego o parâmetro t e o meu ponto alfa de t, perdão, gente, meu ponto alfa de t, agora ele mora no espaço, certo? Então, se ele mora no espaço, a curva é espacial. Então, a gente vai ter assim, ó, alfa de t, agora vai ser dado por quantas funções coordenadas? Eu vou ter uma função para a primeira coordenada, que é x de t, uma função para a segunda coordenada, que é y de t, e uma função para a terceira coordenada, que eu vou chamar de z de t, tá legal? Então, nesse caso, pessoal, da curva espacial é assim, ó, tá? Deixa eu só, vou fazer o desenho aqui embaixo para ficar com mais espaço. Então, no caso da curva espacial, você vai ter, ó, um intervalo da reta, tudo bem, ó, R. Vou desenhar um intervalozinho aqui de cor diferente. Deixa eu primeiro fazer aqui. A curva alfa, tudo bem? Só que agora a curva está levando o parâmetro t em pontos que estão aonde? No espaço, tá vendo? Ó? No R3. Então, na curva plana era só assim, eu tinha o eixo x e eu tinha o eixo y, tá legal? Na curva espacial eu vou ter o eixo x, o eixo y e o eixo z, ou seja, eu vou ter uma coordenada de profundidade, uma de, sei lá, de lateralidade, de comprimento e outra de altura, tá? Então, vou tentar fazer um desenho aqui, vou pegar outra cor. Então, eu tenho um intervalo aqui, ó, AB. Vou tentar destacar ele aqui, vai ficar meio garrancho, mas beleza, ó, AB. Esse é o intervalo I, onde a curva está definida. Aqui eu vou ter o quê? Vários números que são os parâmetros t. A curva vai pegar esse cara e vai levar aonde? Vai levar num ponto que está aqui no R3, aqui no espaço, tá? Olhando como um todo, por exemplo, a curva poderia fazer isso, ó, certo? Como se esse cara aqui fosse o ponto inicial P e esse cara aqui fosse o ponto final Q, certo? E para cada número t que eu tenho aqui, ó, do parâmetro, eu vou ter um ponto correspondente aqui, ó, vamos pegar, supor que seja esse cara aqui, ó. Eu vou ter um alfa de t, e esse alfa de t, ele vai ter o quê? Ele vai ter 3 coordenadas, tá? Eu não vou conseguir desenhar direitinho, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Ele vai ter... Vamos tentar fazer aqui, ó. Vai ter uma coordenada x aqui, vai ter uma coordenada y aqui e vai ter uma coordenada z aqui, certo? Então você vai ter uma coordenada x de t, que é esse cara aqui, uma coordenada y de t, que é esse cara aqui, e uma coordenada z de t, que é uma coordenada na altura.
Então, no caso da curva plana, essa aqui a gente pensa, à medida que o t varia, à medida que o parâmetro t ele caminha do A para o B, eu desenho a curva no papel. Então eu imagino como se fosse desenhar um traçado no papel, certo? E na curva espacial, à medida que o t avança do A para o B, eu desenho uma trajetória no espaço. Você pode pensar como se fosse o voo, sei lá, de uma abelha, alguma coisa assim, e que essa abelha está deixando um risquinho para trás de onde ela anda, entendeu? Ou como se fosse um avião, sei lá, né, que solta aquela fumacinha e está deixando uma trajetória, tudo bem? Então, pessoal, essa é a ideia geral, tudo bem, do que são curvas parametrizadas. Claro que isso vai ficar mais fácil à medida que a gente começar a mexer com os exemplos, tá? Então vamos começar a pensar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de exemplos, tá? A gente vai fazer diversos exemplos aqui na nossa aula, nessas nossas aulas, e vocês vão ir se familiarizando com esse conceito, tá? Então vamos começar com o seguinte, exemplo 1. Quando a gente estudou lá em cálculo 1, vamos pegar uma função de uma variável aqui, ó. Então vamos pensar, considere a função. Vamos pegar uma função bem simplesinha, vamos pegar a função x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, tá? Então, lá no cálculo 1, a gente aprendeu a fazer gráficos de função, tá? E aí uma dúvida que pode surgir nesse momento aqui é se esses desenhos aqui das curvas, tipo assim, esse negócio aqui que eu fiz, ou esse outro negócio aqui, se a gente vai chamar ou não de gráfico, e a gente vai ver que não, tá? E eu vou explicar por que agora. Então vamos pensar no caso da função y igual a x ao quadrado, tá? Então, a gente aprendeu a fazer o gráfico dessa função, e o gráfico dessa função, vou escrever aqui, ó, o gráfico desta função é uma curva, vou até sublinhar esse curva aqui, chamada do que, minha gente? Chamada de parábola, certo? Uma curva plana que a gente chama de parábola. Vou desenhar aqui então, ó. Então coloquei um eixo X, um eixo Y, vou trocar a cor do meu negócio aqui. Pessoal, vai ficar meio torto, tá? Que eu não tenho muito a manha de desenhar nesses paranauê aqui de tablet. Mas acho que vai dar para entender, tá? Então a parábola é mais ou menos uma curva assim, ó, tá? Ela passa pela origem, certo? E ela tem esse formato de ferradura e virada para cima, tá bom? Então no zero ela dá zero aqui na origem. Quando você calcula ela aqui no 1, ó, né? 1 ao quadrado dá 1. Tudo bem? Enfim. E assim vai. No 2 ela dá 4, tarará, e assim por diante. Aí a pergunta, gente, assim aqui é o seguinte, ó. Esse negócio aqui, ó. Ele é uma curva, né? Essa coisa que a gente desenhou aqui, esse gráfico, né? Que está aqui. Ele é uma curva? E a resposta é sim. Tudo bem? Esse cara aqui, esse gráfico dessa função, ele é uma curva, tá? E em verdade, todo gráfico de qualquer função vai ser uma curva plana, tá legal? Veja, como que a gente falou lá no cálculo 1, quando a gente começou a ver função, tá? Que é o gráfico de uma função, ó? O que é o gráfico de uma função f? Lembra, ele era o conjunto de pontos do plano em que a primeira coordenada eu deixava a variável x, tudo bem? E na segunda coordenada, aqui entraria o y, né? Eu trocava isso por f de x, tá legal? Então, aqui seria o y, né, nessa posição.
eu trocava o y por f de x, tal que x pertence ao domínio aqui da função. Isso é a definição de gráfico, joia? Se a gente trocar a letrinha e imaginar que esse x aqui, ó, agora eu chamo ele de t, tudo bem? Isso aqui fica como? Isso aqui fica t, que é o x, e aqui em vez de f de x, eu vou colocar f de t, tudo bem? Tal que t pertence a r. Eu só troquei a letra, tá? Só troquei a letra. É a mesma coisa que está escrito. Desculpe, t pertence ao domínio da f. Joia? No caso aqui, essa função aqui, o domínio dela é quem? O domínio dela é toda reta, tá bom? São todos os números reais, ela não tem restrição de domínio. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Ó, eu estou dizendo que esse gráfico dessa função aqui, ele pode ser visto como uma curva parametrizada, tudo bem? Ó, eu posso escrever ele como uma curva parametrizada, certo? Que, vou colocar aqui alfa de t, em que na primeira coordenada eu deixo t mesmo, tá vendo? Ó, que é o que está aqui. E na segunda coordenada eu coloco o valor do f de t, que nesse caso é t ao quadrado, porque lembra que eu estou trocando o t pelo x, tudo bem? Então, esse gráfico ele pode ser visto como uma curva cujas funções coordenadas são quem? Ó, a primeira função coordenada é a função x de t igual a t, e a segunda função coordenada, y de t, é igual ao quê? Y de t igual a t ao quadrado, nesse caso aqui, tá bom? Então veja, ó, quando eu pego a função x ao quadrado e eu olho o gráfico dessa função, tudo bem que é uma parábola, esse gráfico ele é uma curva, tudo bem, uma curva plana, e é uma curva plana que poderia ser escrita em termos das funções coordenadas. Quais são elas? X de t igual a t e y de t igual a t ao quadrado, tá vendo? Eu estou falando quem que são essas duas funções. Ah, eu esqueci de fechar um parênteses aqui, pessoal. Aqui fecha, tá? Aqui fecha. Tá vendo? Eu estou dizendo quem que é a parametrização, tá legal? Depois eu vou usar mais esse nome mais para frente, mas eu estou dizendo quem que são as funções coordenadas, tá? E o que eu estou dizendo? Ó, em geral, a gente pode fazer isso aqui, ó. Esse procedimento que eu fiz aqui, tá vendo? Ó? Esse procedimento aqui, ele é um procedimento geral. Eu estou pegando aqui como exemplo a função x ao quadrado, mas ele poderia ser para qualquer função, tá? Então, deixa eu colocar uma observação aqui, ó. Observação importante, tá? Desse exemplo. Observação. Se y é igual a f de x, é uma função de uma variável tudo bem? Daquelas funções lá do cálculo 1, tá legal? X ao quadrado, x ao cubo, um polinômio, né, de qualquer grau, função seno, cosseno, exponencial, qualquer uma daquelas funções que a gente viu no cálculo 1, tá? Então, se eu tenho uma função de uma variável, certo? O gráfico de f, ele é, vamos colocar assim, eu vou colocar até uma aspas, que depois na outra aula eu vou discutir melhor sobre o que é ou não é ser uma curva, tá? Ele é uma curva, tudo bem? Ele é uma curva com parametrização. Que parametrização que eu posso usar? Eu posso usar assim, ó. Alfa de t é igual t na primeira coordenada e na segunda coordenada os valores de f de t, tá vendo? Porque é justamente o que é o gráfico, né? O que a gente fazer o gráfico? Você pega um número aqui, ó, um t, eu só troquei, tá vendo? Ó, a variável x pela variável t,
E o que seria o y, aqui, ó, o que que ele é? Ele é o f de t, certo? No caso. Então você faz essa parametrização, tudo bem? Ou seja, a primeira função coordenada, a função x de t, é a própria função identidade, e a segunda coordenada é a própria função f, certo? Então, o que que eu estou tentando explicar para vocês, ó? Vamos guardar isso aqui, ó. Todo gráfico, no caso estou falando gráfico de função de uma variável, é uma curva parametrizada. Vou escrever aqui só curva, tá bom? Todo gráfico é uma curva, certo? Faz sentido, né? A gente fazia os gráficos, fazia desenhos lá, e esses gráficos eles são curvas, tá? Agora, tá? Contudo, vou até deixar em vermelho aqui, ó. Contudo, nem toda curva é um gráfico, certo? O que eu estou tentando dizer? Imagina que eu tivesse trocado, certo? Ó, observe o seguinte. Imagina que eu tivesse trocado, no caso, né? Vamos ainda ficar nesse exemplo ó, da função x², o gráfico da x². Se eu tivesse pego a função x² e eu tivesse feito essa conta aqui, ó, eu vou até trocar a letra, eu vou chamar agora de beta de t, tá? Beta de t. E eu vou inverter a posição das coordenadas. Eu vou colocar aqui t² e t, onde t pertence a R. Tá vendo? Ó? Eu fiz a mesma coisa que eu tinha com a função x², só que eu troquei a posição. Esse negócio aqui, se eu fosse desenhar o traçado dessa curva, o que eu fiz? Eu não estou trocando a posição da variável x com a variável y. Não inverti? Tá legal? Então, nesse desenho aqui da parábola, é como se a parábola deitasse. Tá vendo? Eu troquei os dois eixos. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente teria? A gente teria, tipo assim, que a parábola ficou deitada. Tipo assim, ó. Tá meio assimétrico aí, pessoal, mas dá pra entender, tá? Tá vendo, ó? Agora eu inverti, tá vendo, ó? Agora, esse cara aqui tá fazendo o papel do t. E esse cara aqui, a coordenada x, tá vendo, ó? É o t². Então aqui tem o x, aqui eu teria o y, certo? E aí você deitou a parábola. Esse negócio aqui é uma curva parametrizada? Ok. É uma curva, tá legal? Ah, mas que curva que é? Qual que é o traçado dessa curva? É uma parábola deitada, não tem problema, tá legal? Mas ele é gráfico de uma função, ou seja, esse desenho aqui em azul que eu fiz, ele representa o gráfico de uma função? Não representa o gráfico de uma função. Por quê? Lembra daquele negócio lá do cálculo 1? Que tinha aquele teste da reta vertical, ó. Se eu fizer uma reta vertical aqui, ó, eu vou cortar a curva... Ô, caceta! Perdão, gente. Ah, voltou. Eu vou cortar a curva em quantos pontos? Ó, tá vendo? Eu vou ter um corte aqui e um corte aqui. Tá legal? Então, lembra que tinha esse teste da reta vertical que assim... A gente identificava quando que uma curva plana ela era gráfico de uma função. Lembra disso? A gente viu lá em cálculo 1. Qual que era o critério? Quando a gente fazia uma reta vertical, tudo bem? Se a curva ela for um gráfico, toda reta vertical vai cortar o gráfico só em um ponto, tá legal? Nesse caso aqui, essa parábola deitada ela não é um gráfico, por quê? Porque eu cortei aqui em dois pontos, tá vendo? Eu cortei uma vez aqui em cima e cortei outra vez aqui embaixo. Então é como se esse cara aqui, ó, se esse número aqui ele tivesse duas imagens. E a gente sabe que em função não pode acontecer isso, tá? Então, essa parábola deitada, ó, vou colocar uma aspas aqui, tá?
ela é uma curva, mas ela não é um gráfico de uma função y igual a f de x, certo? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje, nessa primeira aula, por aqui, tá bom? Então, revisando, o que nós vimos? Nós vimos a definição, tá legal? Do que é uma curva parametrizada, joinha. A curva parametrizada, se ela for uma curva plana, ela é dada por duas funções coordenadas. Se ela for uma curva espacial, ela é dada por três funções coordenadas, certo? E vimos no exemplo que todo gráfico de função, eu peguei o exemplo da x ao quadrado, ele é uma curva que pode ser dada por essa parametria, certo? Mas nem toda curva é um gráfico de função. Fiquei no mesmo exemplo, né? Troquei só as duas coordenadas e eu vi que quando eu mudei o formato da curva, eu deixei ela uma parábola deitada, esse negócio não é mais o gráfico de uma função. Então todo gráfico, é uma curva parametrizada, mas nem toda curva parametrizada, nem todo traçado de curva parametrizada é um gráfico, tá bom? Vale a pena guardar isso. Na próxima aula agora, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, eu vou fazer mais exemplos, a gente vai se aprofundar mais, porque é muito importante entender essa diferença, né? O que significa, na verdade, esse traçado da curva, e a gente vai se aprofundando nisso com mais calma, tá joia? É isso aí então, pessoal. Obrigado, até a próxima.